Fala galera, estamos aqui para mais uma crítica e hoje nós vamos falar de uma estreia da semana e que é um filme que está indicado ao Oscar, né? Continuando aí na nossa maratona de falar sobre os filmes indicados ao Oscar. E aqui eu fecho a lista de candidatos a filme internacional. Agora todos têm crítica aqui no canal. Só estava faltando Sirat, que é o candidato espanhol, que é dirigido pelo Oliver Lax, que caiu na péssima ideia, caiu na armadilha midiática de falar mal do Brasil, e aí isso fez muita gente dar uma olhada meio torta pro filme, sabe? A galera já deu não sei se eu quero ver esse filme, porque, sabe, é uma fala tão burra, porque, com todo respeito, eu não falei disso em outros lugares, mas ele falar que Agente Secreto está no Oscar porque todos os votantes brasileiros votariam no filme, o que eu acho plenamente justo, tá? Eu espero que todos os brasileiros que votem no Oscar tenham votado em Agente Secreto, e eu acho que é real, assim como eu espero que os espanhóis tenham votado em Sirat, pelo menos no período de indicação. Depois a pessoa tem certa liberdade, óbvio, de escolher o que ela acha melhor, e pode não necessariamente ser o filme do seu país, mas pelo menos na etapa de indicação, com todo respeito, eu acho que tem que ter esse nacionalismo, sim. Mas foi uma fala bocó, porque a gente não tem tanto votante assim, sabe? O Agente Secreto não entrou só por causa dos votantes brasileiros, porque é um número muito, muito ínfimo perto das milhares de pessoas, das centenas de milhares de pessoas que votam no Oscar, né? O número de brasileiros não chega a 1.000, se eu não me engano, perto de, sei lá, 300 mil cabeças votando. Então, assim, pelo amor de Deus, sabe? É uma parada muito bocó e que eu não vi se ele se retratou ou não, mas muita gente começou a olhar torto pro filme dele, o que é uma pena, porque eu gosto de Sirat. Eu não gosto tanto quanto alguns amigos que assistiram em Cannes. Eu acho que a galera que assistiu em Cannes saiu muito impactada pelo filme. Mas eu também discordo veementemente de muita gente que viu depois e odiou o Sirat. E aí, você vai entrar lá no Letterboxd, você vai ler cada crítica e vai analisar por conta própria se foi porque a pessoa já entrou com o pé atrás por conta do diretor, se é porque a pessoa realmente não gostou, vai da argumentação de cada pessoa. Mas ele é um filme que ele tem, de fato, um pouco dessa característica divisiva por conta do sadismo, por conta da forma como ele trata os temas, por conta de algumas decisões, podemos dizer assim, chocantes, e pelo que vem depois dessas decisões também. Então, assim, eu acho que é um filme que ele tem potencial para ser essa obra divisiva, sabe? E aí o resultado é natural. É uma obra que vai dividir opiniões na crítica, mas eu gosto. É um filme que ele me gerou impacto. E eu acho que é o que o filme quer. Talvez você discorde desse objetivo do filme, mas tá, ao meu ponto, sei lá, eu acho que faz sentido dentro da proposta e do que ele queria fazer, ser um filme que volta todos os holofotes pro impacto, e meio que existe por conta desse momento impactante, e que não vem sozinho, né? Ele vem acompanhado de outros momentos, mas existe um momento impactante central, depois existem outros pequenos impactos, né? Mas o filme ele vive por isso, assim como o Hamnet vive por conta das suas 3 grandes cenas de melodrama, Sirat vive por conta desse momento. E aí vale a análise se você vai gostar ou não, mas não é algo que me incomoda. Indo para a história do filme, ele acompanha um homem e seu filho, né, o Luiz e o... esqueci, Esteban, que é o nome da criança, que vão para uma rave, são 2 espanhóis, que vão para uma rave no Marrocos, para procurar a filha deles, que está perdida há alguns meses. E aí alguém deu uma pista de que ela poderia estar nessa rave, e aí eles decidem ir para essa rave atrás deles. Só que dessa rave, eles descobrem que tem outra rave. E aí eles começam a seguir uma galera para ir para essa outra rave, que é, tipo, atravessando basicamente o deserto do Marrocos inteiro. Então entra numa parada meio de road movie. De certa forma, é um filme de road movie, que é muito mais sobre outras coisas do que necessariamente sobre a busca da filha, mas eles entram nessa jornada de atravessar o deserto do Marrocos com esse objetivo. E aí, como que acaba sendo difícil de falar, sabe? Mas o que mais me pega, isso me pega muito porque é um diretor que eu gosto, que é o William Friedkin. Ele me lembra muito o Comboio do Medo, que é um filme que eu gosto muito,
Um filme que tem uma versão anterior francesa, mas que acaba hoje, principalmente, sendo mais conhecido por conta da versão do Friedkin, apesar de ser um filme que não teve grande bilheteria na época, né? Então, inclusive, foi um dos responsáveis por dar uma afundada na carreira do Friedkin em termos de encontrar orçamento para suas produções, apesar de ser um filmaço, mas é um filme que não teve essa recepção tão calorosa. Mas qual é a história de Comboio do Medo? É uma galera que decide aceitar um emprego super perigoso de atravessar uma floresta com 2 caminhões que não podem nem cair em um buraco, porque senão eles explodem por conta de bombas que estão atrás dele. Eles estão carregando essas bombas. Aqui não tem nada disso. Mas tem um espírito de Comboio do Medo que me pega muito, porque tem 2 caminhões e mais o carro do Luiz, e eles estão atravessando esse deserto, e desde o início, ele é um filme que ele trabalha muito bem. Você sabe desde o início que vai dar merda. Desde o início está claro. Tem, sabe, características espaciais que o filme acaba usando muito bem nesse ponto, seja por conta do sol absurdamente árido, sabe? Você sente calor assistindo o filme. Mesmo, eu acho que se você estiver num frio absurdo, o filme te passa esse calor, sabe? Aí sempre esse sol meio até um pouco claustrofóbico, sabe, em termos de clima. Tem uma música pulsante, então, tipo, é um filme que ele tá sempre tentando tirar o espectador do prumo e colocar o espectador num ambiente que não é confortável. É um filme completamente que tira quem está assistindo dessa zona de conforto, porque o tempo inteiro. Cara, são poucos os momentos do filme em que a música de rave não tá tocando, não é a música eletrônica pulsando, tipo, em alto e bom som e acompanhando, seja eles andando na estrada, ou seja eles em raves mesmo, sabe? Mas a música tá sempre ali. E isso tira um pouco, sabe, esse norte. Não é, por exemplo, um filme que tem uma trilha sonora de fundo tão genérica, tão padrão assim. E aí esses elementos, eles meio que justamente por criar essa sensação de agonia, de estranhamento, deixaram claro, pelo menos para mim, desde o início, que cara, não existia um cenário onde eles atravessam o deserto e encontram a filha, sabe? Sem acontecer nenhuma cagada, nenhuma coisa bizarra. E aí, com o passar do tempo, inclusive, o filme vai trabalhando esses aspectos da tensão muito bem. Ele vai crescendo, né? Ele começa com essa música pulsante, que é mais incômodo, mas ele vai escalonando na tensão. Então, perto do momento chave que eu comentei, que obviamente eu não vou falar qual tem uma cena numas estradas sinuosas muito fininhas que é puro Comboio do Medo. E ali a tensão, ela pulsa junto com a música, sabe? Você fica o tempo todo assistindo aquilo, falando, caraca, bicho, alguma coisa vai dar errado. Algum caminhão vai cair, algum cachorro vai pular do penhasco, alguma coisa vai acontecer, sabe? Então, tipo, o tempo inteiro o meu olhar como espectador ficou procurando o que ia acontecer de desastre dentro daquela encenação. E eu acho que o objetivo do diretor é esse. Tanto que ele faz toda essa construção por um grande momento de choque e que, cara, se você não ler nada sobre Sirat, você provavelmente vai chegar nesse momento sem saber nada. E eu tô tomando muito cuidado para falar, porque eu acho que é valioso que você não saiba. Porque é uma parada chocante. Uma parte vem dessa construção que não tem nada a ver com premonição, tá? Sirat não tem nada a ver com premonição. Mas a construção dessa tensão acaba tendo certas similaridades, porque em premonição também é isso, sabe? O seu olhar fica o tempo todo procurando qual é o objeto que vai cair e vai gerar a morte da pessoa, sabe? Uma morte inesperada. E aqui você fica por longos minutos tentando identificar o que vai dar errado, o que vai dar merda, sabe? Aí tem uma coisinha, você fala, não é isso. Aí não é. Aí vem outra pequena coisinha, você fala, ai meu Deus, é isso que vai acontecer. Aí não é. E aí, de repente mesmo, acontece alguma coisa muito grave. E ali o filme ele se parte em dois, tipo, literalmente. Porque antes ele tinha um clima, por mais que a música pulsante seja algo constante, e o sol também, o filme ele tinha seus momentos de conforto, momentos familiares, momentos de troca entre os personagens, e a partir daquele momento chave, o filme rompe com tudo. E eu, pelo menos, primeiro veio o choque do acontecimento em si, e aí depois veio uma sensação de, cara, pra onde que o filme vai? Porque eu já tinha entendido que o filme era sobre isso, mas ainda faltava basicamente metade do filme. Então, tipo, eu fiquei meio tipo, cara, pra onde que esse filme vai? E aí entra uma outra jornada. Eu gosto muito mais da primeira parte, até o choque.
E eu acho que até o choque, o filme funciona muito bem. A própria sequência do choque, cara, é assim, de tirar o fôlego total. Depois, eu acho que é outro funcionamento. O filme ele entra numa jornada emocional que é muito mais pelo silêncio. E aí eu não sei se o aspecto intimista da reação ao evento-chave, se ele combina tanto com a pulsão e com a tensão que o Oliver Lax estava construindo. E então eu acho que existe um embate entre emoção e forma ali, sabe? Entre o que ele quer construir de sentimentos e entre a forma do filme. Mas no todo eu continuo gostando, principalmente porque ele passa tipo, mais alguns minutos e ele vem com outra parada surpreendente. Então tipo, você fica de novo, tipo, cara, calma. Como assim? Eu achei que eu já tinha visto o que o filme tinha construído para fazer, e aí ele vem com outra cartada. Tudo bem que eu entendo, por outro lado, que essa cartada ela tem uma característica de disfarce, porque parece que o filme está perdendo um pouco do controle, parece que o filme já não funciona tão bem, que a engrenagem não está tão legal assim. E aí ele fala, cara, se eu surpreender, se eu deixar todo mundo de boca aberta de novo, eu volto o filme, eu volto a ter o controle do olhar do espectador. Então, é meio que uma repetição de truque para tentar manter o espectador ali. Entendo os prós e contras disso, apesar de, novamente, achar que, em termos de roteiro, principalmente, é uma decisão muito, muito, muito curiosa. E na forma ela também funciona, tá? Não é absurdo falar que ela funciona na forma, não. Porque, cara, é um filme que acaba, nesse ponto, tirando o fôlego. E aí, sei lá, eu não sei se eu gosto tanto do final, justamente por essa condução de tensão e emoção, mas acaba sendo um caminho interessante para fazer certas críticas a como o europeu enxerga o mundo, sabe? Como o europeu está sempre olhando para o seu próprio umbigo. Mas, assim, sendo muito sincero, é um subtexto muito do subtexto, sabe? Eu acho que para além do subtexto, ele existe, só que ele está muito escondido sobre camadas de tensão e de sadismo, que é o que interessa muito mais ao Oliver Lax. Claro que ele quer falar sobre esse europeu, mas ele enterra isso, sabe? Ele coloca vários papéis de presente. Sabe aquele, quando você coloca um presente dentro de uma caixa, aí você coloca dentro de outra caixa, dentro de outra caixa. Cada uma dessas caixas é uma coisa, uma dessas caixas é tensão, uma dessas caixas é um sadismo. E aí o filme ele vai te levando por essa jornada, que é uma jornada meio que rumo ao inferno. De certa forma, o filme trabalha como se ele estivesse indo rumo ao inferno, né? A frase de abertura do filme cria um ponto de encontro entre o nome Sirat e inferno, e você vai ficando preso dentro dessa jornada, sabe? Você vai indo junto com os personagens, por mais que em dado momento eu parei e pensei, falei, cara, a gente tá só acompanhando esses personagens, a gente não tá dentro da jornada com eles, a gente não tá dentro da busca pela filha, até porque a gente demora para ver quem é a filha, então não é um exercício de espectador, olhe em volta para essa galera que tá na rave e tente encontrar a filha dele, sabe? A filha dele é um elemento solto, é quase uma alegoria dentro daquilo ali para outra coisa. E demora pra gente estar junto com ele. A partir do. E aí, se eu falei certos contras do pós-evento X, eu acho que o pós-evento X tem um pró muito interessante, que é justamente levar o espectador ali. Porque você passa a estar ali dentro, junto com os personagens, tentando entender, assim como eles estão tentando digerir o que aconteceu. O espectador também parece estar no mesmo pé, sabe? Mas, de novo, eu acho que o Oliver está muito mais interessado no sadismo disso, dessa jornada em si, do que na alegoria que existe no subtexto. Mas isso não me incomoda, não. Eu gosto do que ele faz no filme, principalmente porque, cara, cinema tem uma parada muito de emocional, né? De bater. A crítica anterior do canal foi Anemone, que é um filme com o Daniel Day-Lewis, que ele não se conectou comigo em nenhum momento. O Sirat, ele se conectou comigo em vários momentos, e se não foi uma conexão de fato, ao menos ele me gerou certas emoções que eu não estava esperando. Ele me gerou uma emoção de impacto e de tentar entender o que estava acontecendo, de agonia, de perdição, até de sadismo, de certa forma, que, cara, não é todo filme que consegue
gerar esse tipo de sensação. Então, para mim, acho que vale muito. E aí, ele é o filme que vai estrear na quinta, né? Essa crítica. Espero que ela consiga sair antes de quinta. Se ele chegar nos seus cinemas, eu acho que ele vai ter alguma distribuição, né? Se ele chegar aos cinemas da sua cidade, eu recomendo o filme ser visto no cinema, porque, cara, a experiência com o som, eu acho que vai fortalecer muito. Não por acaso, o som do filme foi indicado ao Oscar também, né? Não que isso valide que o som do filme é bom ou não, porque continuaria sendo bom se não tivesse sido indicado, mas vale como um ponto para chamar atenção, né, sobre o filme, esse aspecto sonoro. E aí, de fato, cara, a música pulsando na cabeça faz parte dessa agonia, faz parte da experiência. E é uma experiência que ela tende a ser dolorosa, tende a ser divisiva. Você pode sair do filme odiando o que você viu, com total tranquilidade. É muito possível, inclusive, que isso aconteça, mas é uma experiência. E é uma experiência que ela tem ali um aspecto de experiência, de ser algo que mexe com quem está no cinema assistindo. E aí a nota para Sirat é 4. Eu vou dar uma nota 4 de 5. Gosto do filme. Não é dos meus favoritos ali da lista de filme internacional. Se você for voltar aqui na playlist de críticas, você vai ver todos e aí você vai poder ver qual é a minha lista final. Mas não tá, mas como experiência é um filme que me pegou muito desprevenido, me gerou emoções muito inesperadas e ganhou minha atenção por conta disso, sem nenhuma dúvida. Valeu, até a próxima.